Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que está nos angustiando e que a toda hora surgem dúvidas, seja na imprensa, seja nas redes sociais, quanto ao papel dos militares nessa crise. Há indicações várias de uma posição meio ambígua. Eles estão a favor das manifestações, mas eles defendem a Constituição. O que está acontecendo dentro dos quartéis? As manifestações dos bolsonaristas na porta dos quartéis estão influindo. Isso tudo nós vamos conversar com um especialista em assuntos militares, que já esteve aqui conosco outra vez e que teve a generosidade de comparecer de novo para ajudar nessa discussão que nós queremos fazer hoje. Eu quero apresentar para vocês, ou reapresentar para vocês, o João Roberto Martins Filho. O professor João Roberto Martins Filho é doutor em Ciências Sociais e professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Ele coordenou o arquivo de política militar Ana Lagoa, aliás, desde 1996, ele coordena o arquivo de política militar Ana Lagoa, da UFSCar, é membro do Conselho Editorial da Revista de Sociologia e Política, Tensões Mundiais, Novos Rumos e Latin American Perspectives. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e foi vice-presidente do Comitê de Pesquisa Forças Armadas e Sociedade da Associação Internacional de Ciência Política. O currículo é vasto, as obras são várias, publicadas, mas eu vou me ater apenas a essas referências para dar as boas-vindas ao professor João Roberto e agradecer sua disponibilidade de estar aqui com a gente de novo. Vai ser muito bom. Eu é que agradeço, um imenso prazer ter essa conversa novamente. Vamos lá. Vamos lá. Nós encaramos um pouco como uma questão cívica, né, de cidadania, trazer a informação, trazer a análise, poder esclarecer os nossos telespectadores sobre o que se passa nesse momento, né? Não são só as redes sociais que estão informando, nós precisamos garantir uma informação verdadeira, transparente e que ajude a compreender o momento que nós estamos vivendo. Eu queria começar, professor, com uma questão. O que está acontecendo dentro dos quartéis hoje em dia? Porque parece que as manifestações bolsonaristas que se concentraram em frente aos comandos do Sudeste, a outros quartéis em Brasília, tal, estão sendo mais do que toleradas, né? Em alguns casos, nós podemos dizer que elas estão sendo apoiadas ou não podemos. No caso de Brasília, por exemplo, a área do Exército cedeu um espaço para que se estacionassem os caminhões que vieram fazer o protesto em Brasília. Isso não é usual. Se fosse o MST, eles não fariam, não é? Como é que você está vendo essa postura dos quartéis, ou melhor dizendo, dos generais, não é isso? Nessa crise que nós estamos vivendo pós-eleição? Bom, vamos começar um pouco retomando aquilo que a gente conversou. Desde 2019, nós estamos sendo perguntados sobre se os militares iriam intervir, se haveria um golpe de Estado, se os militares aceitariam uma eventual derrota do Bolsonaro, isso depois de ter surgido a candidatura Lula, se eles subordinariam o governo democrático, etc. E lembrar o seguinte, que nós sempre afirmamos, todos os pesquisadores com quem eu converso, que não haveria um golpe de Estado no velho estilo, né? Por exemplo, Bolsonaro perde e eles tomam o poder. Mas havia um outro tema que ainda está em debate, que é o seguinte: esse é um governo militar ou o Bolsonaro tem vida própria, né? Eu retomo isso porque isso precisa ser um pouco, vamos dizer, a nossa reflexão tem que se encaixar um pouco nessa questão. Não houve um golpe militar, embora ainda as pessoas temam que isso aconteça. Agora, por outro lado,
também aquela ideia de que, num determinado momento, as Forças Armadas se livrariam do Bolsonaro, nem que fosse para sobreviver no governo Lula, portanto, sairiam como salvadores da pátria, não é? Isso porque, na época, a gente também falava que o maior risco seria uma rebelião das polícias militares, não sei se todo mundo pensou isso. Essa rebelião também não aconteceu, as coisas não sempre acontecem, raramente acontece como a gente prevê, mas aconteceu uma espécie de rebelião da Polícia Rodoviária Federal, que ninguém imaginava. Só agora nós vamos ver que o uniforme novo deles, cuja licitação foi feita já no governo Bolsonaro, tem uma cara muito grande de uniforme dos camisas negras fascistas, né? Então, eles deram trabalho, e se não fosse a energia com que o ministro Alexandre de Moraes tratou a questão, ameaçando prender o diretor, o foco, então, da preocupação nossa foi eles. O que nós sabemos, quer dizer, nós não temos, hoje em dia, isso é evidente, porque houve uma ruptura entre a pesquisa sobre Forças Armadas e o próprio campo que a gente pesquisa, que são os quartéis, mas o que nós podemos afirmar é que não ocorreu um rompimento do Bolsonaro dos militares, ou melhor, dos militares das Forças Armadas com o Bolsonaro, né? Um general foi candidato a vice de novo, tá? Mas a verdade é que eles ficaram com o Bolsonaro até o fim, não é? E vão ficar até o fim, tá? Por que eles fazem? Talvez tenha uma explicação para essa atitude deles, né? Bom, eu diria o seguinte, quer dizer, eu tenho um hábito de guardar links de matérias ou vídeos feitos sobre o problema militar desde o início do governo Bolsonaro, e houve um aumento muito grande de interesse pelos militares nos últimos 10 dias, vamos dizer assim. Eu já tenho 3.200 links, né? Você pode imaginar. Bom, eu acredito que o que acontece aí é o seguinte: eles querem demonstrar, de alguma forma, que eles também, como esses manifestantes, quer dizer, eles têm em comum com os manifestantes à porta dos quartéis, eles têm uma rejeição ao Lula, né? E o Lula sabe disso, trabalha com isso e já está suficientemente informado sobre o fato de que não adianta ele tentar bajular os militares, que eles não vão gostar dele nunca. Por outro lado, eles têm um hábito, né, de pensamento estratégico, que é nunca deixar muito claro para o outro lado, como eles chamam, o outro lado é o povo brasileiro, em grande medida, o que eles pretendem fazer. Então, fica essa expectativa, que essa pergunta fica no ar, que é uma forma que eles têm de entrar mais ou menos fortalecidos no governo Lula, né? Que nós podemos depois discutir o que pode acontecer no governo Lula. Mas, uma vez que houve uma debacle do governo Bolsonaro, da própria liderança, temporariamente, do Bolsonaro, nós podemos dizer que eles temem, antes de tudo, entrar enfraquecido no governo Lula, não é? Então, nem aconteceu a coisa de eles se apresentarem como salvadores da pátria, que seria agora, no caso, eles tirarem essas pessoas da frente dos quartéis, que eles podem fazer isso, ali não é área de segurança, não tem placa, não tem tudo ali, tá? Então, eles ficam com essa coisa, mas é inegável que realmente, se fosse possível eles fazerem o que eles querem, eles estariam juntos com esses bolsonaristas, uma parte deles. A outra parte, eu acho que também isso é mais ou menos lógico, tem uma parte do oficialato, somente dos generais, né, dos coronéis que estão chegando a general, que já está começando a pensar, olha, essa coisa não, o Lula vai ser presidente, eu preciso começar a pensar agora o que nós fazemos, enquanto instituição e na minha própria carreira. Não vamos esquecer que todos esses caras que participaram do governo Bolsonaro fizeram carreira sobre a Dilma e sobre o Lula. Isso, disfarçando as suas crenças, eles chegaram ao generalato, não é? Quem perdeu, por exemplo, claramente foi o general Heleno, que odeia o Lula, porque ele, na briga com o governo Lula, ele perdeu o que ele mais queria, que era o comando do Exército. Agora, os outros não, né? O Vilas Boas, ele disfarçou muito bem, tanto é que a gente tomava ele como moderado. Então, o jogo é esse, quer dizer, não vou deixar muito claro o que eu quero, mas o que eu sei que eu quero é que eu não quero entrar enfraquecido no governo Lula. E com relação ao governo Lula, eles querem tudo e não querem ceder nada. Então, mas o que seria entrar enfraquecido? E como seria fortalecer-se para entrar de uma maneira diferente? Olha,
Parece que eles não estão querendo se apresentar, entrar em confronto direto com o Bolsonaro, e não, talvez por motivos, por exemplo, como essa consciência de que existe uma oficialidade bolsonarista, né? Isso é claro, eles não romperam com o Bolsonaro, mas, por outro lado, eles temem várias coisas do governo Lula. Por isso que eu digo que eles pretendem não entrar enfraquecidos no governo Lula. Eles temem que o governo Lula mexa na Previdência Militar, eles temem que o governo Lula retome a discussão sobre a questão da anistia e punições de militares, eles temem que o governo Lula mexa nos currículos militares, e eles também temem, vamos dizer, por último, que o governo Lula politize as promoções. As promoções, para geral, sempre são políticas, né? Mas basicamente também políticas da própria força, né? Uma coisa que eu acho que eles já desistiram são duas outras coisas. Eles já desistiram de continuar a ter um general no Ministério da Defesa, isso não vai acontecer, tá? E por outro lado, acho que eles desistiram também de manter os cargos, evidentemente, de confiança, que seria um completo absurdo. Essas duas coisas não vão acontecer. Agora, o governo Lula, eu digo, o Lula e a equipe dele, eles aprenderam com a história, então eles também não estão declarando quais são suas intenções. O jogo que os militares fazem, vamos deixar o nosso adversário ou inimigo em suspense, o Lula também está fazendo. Não é? Acredito que nem mesmo o ministro da Defesa ele vai definir tão logo. Então, é esse jogo que vai ficar entre um presidente eleito, numa situação de ascensão do fascismo, e um aparelho militar que se associou intimamente e recebeu, vamos dizer assim, benesses escandalosas, e que ficou 3 anos, ou 4 anos, vamos dizer, nos holofotes da mídia. Tá certo? Quer dizer, era de supor que eles fossem voltados para os quartéis e ficassem quietos. Mas não é o que está acontecendo, né? Eles estão passando vários sinais de que eles, no fundo, concordam com essas manifestações que a maioria da população vê como esdrúxulas, né? Você sabe, o João Roberto, eu tive, esse domingo passado, fui visitar a manifestação bolsonarista na frente do Comando Sudeste do Exército. E eu comecei a conversar com as pessoas perguntando o que era aquilo. Eles querem fechar o STF, fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Eles dizem que o segundo turno das eleições não foi limpo, que era preciso rever e que o PL estaria tomando a iniciativa de questionar as eleições no Congresso, perante o Judiciário, não é? E eles falam assim, olha, o que nós não queremos é o que o Lula tome posse. Quer dizer, se essas falas estão sendo expressas pelos bolsonaristas na porta dos quartéis, por outro lado, há algumas informações de que há militares da ativa estimulando essa manifestação popular em frente aos quartéis. Como é que você vê essa ambiguidade? Continua ambíguo, né? Quer dizer, vamos ver, em primeiro lugar, o caso desses manifestantes. Eles são manifestantes órfãos do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro não apareceu mais. Então, eles estão apelando diretamente ao Exército, parece que isso está claro, não é? Sim. E eles são uma minoria. Deve ter uma minoria um pouco maior que os apoia, concorda com as manifestações, mas não vai lá. Então, eles estão um pouco perdidos, né? Mas isso parece que, lógico que fosse acontecer alguma coisa desse tipo, porque foi tanto incentivo a não acreditar nas urnas e nas eleições, que essas pessoas são aquela, vamos dizer, franja do movimento bolsonarista que levou a sério tudo que eles falaram, né? Porque, por exemplo, se nós formos levar a sério esse negócio do questionamento da eleição, então todos os deputados que o PL elegeu e senadores, então vamos pedir, por favor, para eles devolverem os cargos, não é? Uhum. Agora, no caso dos militares, tem uma questão aí que é a seguinte: os militares são uma instituição
hierarquizada e disciplinada, que pode sofrer abalo se eles participarem diretamente da política, como aconteceu na época da ditadura militar. Logo nos primeiros meses já estava tendo briga lá dentro das Forças Armadas. Mas os militares não agem como indivíduos. Então, eles não podem, inclusive, eles são sujeitos a uma série de pressões internas e eles não podem fazer essas coisas aí que os manifestantes estão fazendo. Os manifestantes têm liberdade para fazer, se comportar do jeito que quiser. Eles não. Pode ser que uma das coisas que eles façam depois do começo do governo Lula é investigar esses caras. Hoje o jornalista Marcelo Godoy do Estadão revelou vários perfis que são de 2 ou 3 generais da ativa e um coronel da ativa que publicou um monte de coisa, esse coronel. Não dá para permitir isso do ponto de vista dos conservadores militares, porque senão vira uma anarquia completa, não é? Uma força armada é uma coisa que, sem disciplina e sem hierarquia, ela é uma ameaça muito grande, né? E eles sabem disso. Então, eu acho que o problema aí é que eu acredito mesmo que haja, né, a paisana, muitos desses militares, por exemplo, lá da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, foram nessas manifestações em Copacabana, né? Mas até aí tudo bem. Mas você pôr sua carreira em risco por uma coisa que parece uma causa perdida, isso já é outra coisa. E a figura que foi chave durante todos esses anos foi o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro saiu de cena, né? Então, a coisa está um pouco nesse sentido aí, que está todo mundo olhando agora para o Exército, já que a Aeronáutica e a Marinha espertamente saíram de cena, né? João Roberto, eu estou em dúvida, porque o Bolsonaro teve 58 milhões de votos, não é? Quer dizer, ele teve um cacife eleitoral muito expressivo, né? E ele agora está recolhido. Isso me levanta a questão, quer dizer, o bolsonarismo sem o Bolsonaro vai se deslocar para a liderança dos militares? Como é que você vê a possibilidade? O Bolsonaro tem condições de se manter o líder de todo esse bolsonarismo, ou ele, recolhido e sem o aparato estatal atrás para respaldar as suas motocicletas, ele tem gás para continuar sendo esse líder? Olha, Silvio, o bolsonarismo é um fenômeno, infelizmente, que veio para ficar, não é? Acho que nós podemos descontar aí os votos que foram comprados, né? Os votos que foram por pressão, os votos que foram clientelistas, né? Quer dizer, eu diria que uma vez o Lula vencendo, ele já não tem mais só aquela porcentagem que ele teve de 60 milhões de votos, ele já deve ter mais agora de apoio, né? Supõe-se, né? Que ele tenha mais de apoio agora, porque a situação já está. Agora, o fato é que o Bolsonaro ele é uma espécie de contraface do Lula, né? Quer dizer, o Lula é um líder popular, um líder progressista, um líder democrático. E o Bolsonaro ele foi uma espécie de espelho do Lula, mas no que eles chamam de um Brasil conservador, né? É assustador saber que ele teve 58 milhões de votos. Mesmo que sejam 50 milhões de apoiadores, ou até 40, é uma coisa assustadora. A menos que ele esteja doente, não é? Porque você sabe que o carisma não se transfere de pai para filho. Todos os grandes líderes, por exemplo, o Cromwell teve o sucessor dele foi chamado Ricardinho a Rainha, de tão fraco que ele era, não é? E no caso do Bolsonaro, não vejo possibilidade de transferir para os filhos o carisma dele. Mas se ele continuar com saúde, eu acho que ele vai continuar a ser a liderança do bolsonarismo, né? Alguns analistas têm falado que o bolsonarismo é uma coisa que não existe, que existe um governo militar. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que o fator fundamental dos últimos anos foi o bolsonarismo, né? E uma espécie de culto à liderança, um culto até meio pagão, né? Quer dizer, o bolsonarista é o ídolo, tá certo? E eu acho que ele vai continuar a ser, a menos que ele tenha algum problema de saúde. Você lembrou bem, quer dizer, houve quem dissesse que existe um partido militar, né? Quer dizer, um conjunto de militares, generais, né, da reserva e da ativa, que estariam se articulando anterior à campanha que elegeu em 2018 o Bolsonaro e que acabaram
identificando o Bolsonaro como o possível candidato que pudesse vencer. Mas aí o controle, se existe esse partido, ele vem de dentro do Exército, né? Quer dizer, isso aí o Bolsonaro reverteu ou ele continua tendo essa influência? Eu acho, quer dizer, o problema que eu respeito, a tese do Partido Militar, mas o problema dela é que para ela se fortalecer, ela precisa diminuir o papel do Bolsonaro. E, no limite, transformar o Bolsonaro num fantoche ou num estorvo, como dizem alguns, né? O Coronel Pimentel, por exemplo, fala isso, do qual ele se livraria em um determinado momento. O fato é que ninguém se livrou do Bolsonaro. Nós estamos agora no dia 21, né, de novembro, e o Bolsonaro está aí, ninguém se livrou dele, tá certo? Agora, portanto, eu acho que também isso implica em negar a existência do bolsonarismo, né? Como também, ao propor essa ideia, você acaba tendo que desmerecer as análises que saem sobre os militares na imprensa, e você acaba também desmerecendo a própria análise de pessoas como eu, então pessoas como você e como eu, você acaba, não é, fazendo uma coisa que é muito perigosa. Você supervaloriza os militares. E o que você acaba colocando é que os militares controlam o Bolsonaro porque os militares só podem controlar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um ser insignificante que não pode controlar os militares. Por quê? Porque eles são mais preparados, inteligentes, pensadores estratégicos do que ele. Mas eu acho que não foi isso que aconteceu. Eu acho que, como você aí sugeriu, esse controle do Bolsonaro pelos militares acabou não acontecendo, né? Eles foram se adaptando a esse gênio dele. Tem lá alguns que ficaram dentro do Palácio do Planalto, né? O general Ramos, o general Braga Neto. Esse Braga Neto, então, você viu que é uma lástima, né? O Ramos também, né? Quem ficou mais na dele ultimamente foi o Heleno, mas também quando abre a boca é um desastre, né? Então, esses três, eu até diria que um exército mais inteligente vai procurar se afastar desses três aí, que são mais visíveis, né? O problema é que está demorando muito para aparecer esse exército mais inteligente. Mas, João Roberto, você levanta uma questão, né? Por exemplo, quando você tem essa bandeira que é acenada pela extrema-direita de que o governo Lula seria um governo comunista, de onde vem essa acusação de comunismo? Né? Não é dos grupos evangélicos, não é de grupos de agronegócio. O comunismo, eu acho que vem de dentro do exército, minha suposição. E aí eu pergunto para você, e a formação desses generais? É surpreendente, não só que eles tenham essa fraca formação gerencial, não é, eles não foram feitos para fazer a gestão das políticas públicas, né? Mas também uma falta de argumentação, não é? Quer dizer, já não são mais nacionalistas, o que eles defendem? Exato. Olha, uma coisa que pode ser um consolo é que nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa do ponto de vista dos partidários do Trump, né? Eles veem comunismo para tudo quanto é lado. Isso está acontecendo em vários países, inclusive. Eu acho que é um fenômeno mundial essa ascensão da direita. Como o Bolsonaro, pessoalmente, sempre ganhou as eleições com 100 mil votos para deputado federal, com o voto da baixa oficialidade, da família militar do Rio de Janeiro, daquele mundo de quartel que tem lá, e mais as famílias, etc. e tal, eu acho que pode ter vindo dos militares via, no caso, o anticomunismo que o Bolsonaro sempre pregou. Mas hoje em dia, Silvio, se você ler aquele documento, Projeto de Nação 2035, olha, é uma decepção enorme. Saiu até um livro agora, uma coletânea do Manuel Domingos Neto, destruindo aquilo, né? Essas pessoas realmente acreditam
que as ameaças que se colocam hoje em dia ao Brasil não são ameaças com relação à nossa incerteza com relação ao cenário mundial, né? Mas são ameaças que vêm do globalismo, do capital financeiro internacional, da mídia e do judiciário politizado, e, além disso, da imprensa e da academia. Nós dois aqui sempre estamos juntos, né? Imprensa e academia. Esses são os inimigos desse bolsonarismo e do trumpismo, etc. Tal. Uma vez que nós não temos aqui o que move o nazismo, desculpa, o que move o fascismo italiano, que é aquela questão da imigração, não é? Aqui isso não existe. E o nazismo também não foi uma palavra muito mal colocada, porque existe um movimento nazista ressurgente também na Alemanha, existe a extrema-direita francesa, são com nuances. Mas eu acho que, quando você lê aquele documento, eu volto a falar da questão da inteligência, que é uma coisa que eu coloco de uma forma meio provocativa, porque eu imagino que haja oficiais de inteligência, eu conheci alguns deles. Mas a única forma de não se consolidar a ideia de que o Exército Brasileiro não serve para a defesa nacional e nem para fazer política, evidentemente, é que no futuro apareçam alguns generais que mostrem que nem todos pensavam igual, né? Mas isso, por enquanto, está difícil de acontecer, né? Ninguém quer brigar com o Bolsonaro. Eu sempre fico fazendo essa pergunta: o que é ensinado na Escola Superior de Guerra, nas formações do alto comando? Porque está tão defasado, parece que esse pessoal está no começo do século XX, né? O que aconteceu? Olha, eu confesso para você que foi uma grande decepção para a gente ao perceber que aqueles coronéis e generais com os quais a gente estava formando na universidade, a Federal Fluminense formou um monte de mestres. Eu participei de muitas bancas lá, né? Estava na UFSCar, mas eu participei de muitas. Nós não tivemos oficiais lá na UFSCar, mas a Federal Fluminense teve vários que fizeram mestrado, doutorado, etc. e tal. Eu acho que a primeira pergunta que você pode fazer: como é que a Academia Militar das Agulhas Negras formou um Bolsonaro, né? Com a incapacidade que ele tem de articular duas ideias, né? Não que ele não tenha ideias, ele deve ter, mas a exposição que ele faz é sofrível. Depois disso vem no Exército a Escola de Aperfeiçoamentos Oficiais, ESAO, e aí é que o cara é preparado para ser capitão, não é? Chama Escola dos Capitães, a Casa dos Capitães, mas ele não é polido. Na verdade, se ele for um cara grosseiro, pode ser até uma vantagem até chegar a capitão. Daí para frente, quando ele entra na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, lá ele é polido em tudo, tá? Ele estuda estratégia, ele aprofunda os estudos históricos, ele tem professores civis, e ele aprende até a se comportar num banquete diplomático, essas coisas todas, né? Porque ele vai ser já do escalão de coronel e depois, finalmente, do generalato. Agora, o problema é que eles nunca permitiram discutir uma coisa que, por exemplo, a Espanha e Portugal discutiram profundamente, foi o que é o fato de quem define os currículos militares desses países aqui democráticos são os civis, não é? Sempre há resistência, mas no caso do Brasil é intocável, né? Ninguém mexe com a ECM, ninguém mexe com a Escola de Guerra Naval, ninguém mexe com a Universidade da Força Aérea, que são as três que são mestrado e doutorado. Tanto é que eles participam do Conselho de Reitores do Estado do Rio de Janeiro. Mas, para ser sincero com você, quer dizer, o expurgo que foi feito nas Forças Armadas de 65, 64, 66 prejudicou profundamente a inteligência dentro das Forças Armadas. Acontece que havia pessoas ali que tinham capacidade até para governar o país, como é o caso de alguns ditadores. É inegável que eles tinham capacidade de ser estadistas conservadores, ditadores, mas com capacidade para tomar decisões de Estado. Agora, essa geração nova, para ela cultuar o general Rocha Paiva, que, segundo o general Vilas Boas, era considerado o intelectual da geração deles, não é? Então tem alguma coisa de errado. Esse outro Paulo Paiva, né? Um Heleno, tá certo? É uma coisa assim, do ponto de vista da cultura militar, né?
estou chamando de inteligência, acho que nós chegamos no ponto mais baixo desde a fundação da República. Muito bem. Bom, eu já entendi que você interpreta de que foi aceito um ministro civil e que os cargos em comissão voltam para dentro dos quartéis. É isso mesmo? Eu acho que essas duas coisas elas são possíveis de acontecer e elas tendem a acontecer. Eu acho que quanto a isso aí não vai haver, nós não vamos ter decepções nesse ponto, porque é impossível, né? O Ministério da Defesa surgiu para ser um Ministério Civil. E, por outro lado, esses cargos são cargos de confiança. Quer dizer, eu sei que, parece brincadeira o que eu vou falar, eu sei que eles compraram laptops, que eles viajaram para o exterior, que eles compraram apartamento para os filhos com esse dinheiro extra, né? Alguns ficaram ricos, né? O Braga Neto recebeu 1 milhão de reais. Mas ao mês. é um caso... Ao mês. Teve 2 meses que sim, né? Então, é um aumento de salário que, olha, são 4, 5 vezes o que recebe um professor universitário no final de carreira, se for esses que recebem 70, 80 mil. Não é? Uhum. E, no caso dele, foi mais do que isso. Mas esses outros, vamos supor, 3 mil, 4 mil, que tiveram um acréscimo não só na reestruturação da carreira, mas também na questão dos acréscimos, né, que eles receberam 2 salários, puderam romper o teto, né? O governo decidiu que militar poderia romper o teto, então esses daí agora vão ter que curtir o que eles amealharam, mas essa mamata acabou, né? Isso eu acho que não tem dúvida. Não vai dar mais para comprar apartamento, para ir para o exterior e para comprar laptop caro. É uma boa notícia, né? Eu vou fazer uma pergunta assim que, na verdade, não está no debate, né? No fundo, a pergunta é: para que serve o nosso exército? Porque parece que ele está muito debilitado para poder defender as nossas fronteiras, caso houvesse algum litígio para defender o país, né? E sem essa função de defesa das fronteiras, ele está se arvorando como um poder mediador da democracia, né? Então, eu sei o que a Constituição diz, que eles têm que tomar conta das fronteiras e garantir a integridade do país. Mas isso vai ser respeitado? Na verdade, nunca foi, né? Senão nós não teríamos tantos militares concentrados no Rio de Janeiro e tão poucos militares na Amazônia, né? A ideia que a gente tomava como um pressuposto, a gente não discutia isso, porque achava que era um país do tamanho do Brasil, que tem uma Amazônia e tem uma costa do tamanho que o Brasil tem, uma fronteira da extensão que tem a fronteira brasileira, não pode fazer que nem a Costa Rica, que aboliu o exército, né? Agora, por outro lado, você tem que perceber que se o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são feitos para a defesa nacional, elas não podem se arvorar, como você disse, a fiscalizadores da República ou a poder em última instância. Não, a gente não houve intervenção ainda, a gente não interveio ainda, mas nós estamos de olho. Vocês tomem cuidado, como disse o comandante da Aeronáutica, quem tem armas não ameaça. Não precisa nem ameaçar, porque na hora H ele vai... Então, isso tudo é uma discussão bizantina numa democracia, não é? Eles não deviam. No caso dos Estados Unidos, o exército falou: desculpe, nós erramos ao sair aí numa caminhada do presidente Trump, não devia ter feito isso, disse lá o comandante deles. Por outro lado, nós não vamos participar da política interna. Isso que a gente espera que os militares brasileiros percebam. Porque o que eles ganham fazendo... agindo como força política? No limite, eles têm que mostrar que eles vão pagar para ver e vão dar um golpe de Estado. No limite vai acontecer isso. Quer dizer, você não tem militar participando, ameaçando com a Força Armada, sem existir no horizonte uma perspectiva de golpe de Estado. Como isso parece difícil, então o que eles estão querendo ganhar com isso? É só a questão do aumento salarial, de escapar da reforma da Previdência, de ter cargo comissionado, de ter um monte de regalia que os oficiais abaixo de coronel não tiveram, tá? Agora, tudo isso é um tiro no pé como instituição.
É um tiro no pé, porque o Brasil continuando democrático não tem saída para isso. Não é? Por isso que eu falo, é impossível que não haja capitães de mar e guerra, coronéis na Força Aérea e coronéis no Exército que não percebam isso. Tá? Porque no generalato chega muito pouca gente, tá? Mas que não percebam isso, que não tem saída isso daí. Você se compromete com um setor da sociedade que é lunático e, por outro lado, você corta os laços com o setor da sociedade que estuda Forças Armadas, que entende desse assunto, que pode intermediar essas reivindicações, né? Por isso que eu falo que o Lula ele deve ter percebido isso com clareza, que não adianta agradar os militares. Eles encaram isso como um sinal de fraqueza. O que você tem que fazer com os militares é definir o que você quer deles e falar para eles, olha, nós vamos nesse caminho. Então, o Lula mesmo falou, eu não faço questão que eles gostem de mim, os militares, eu faço questão que eles obedeçam a Constituição e cumpram o seu papel, né? Olha, uma grande frase, né? Eu diria que no primeiro mandato, no segundo mandato, o Lula e depois a Dilma, eles acharam que poderia levar a questão militar empurrando o problema com a barriga. Aí, no caso da Dilma, ela enfrentou corajosamente a questão da Comissão Nacional da Verdade, certo? Que foi aprovada no governo Lula. Aí a coisa transbordou, mas veja bem, não existe isso para eles. Eles andam muito arrogantes. Quer dizer, se você deixar eles continuarem arrogantes desse jeito, você está criando um corvo, né? E na hora H... João Roberto, vamos olhar para frente, né? Quer dizer, nós temos agora uma espécie de comissão de transição, que alguns chamam de governo provisório, porque, de fato, parece que já começou a governar, né? Então, e nessa comissão de transição ainda não tem nada definido para a defesa, né? O que está definido é que vamos ter um ministro civil para a defesa, né? E depois o Lula vai nomear os generais responsáveis pelas Forças Armadas, não é isso? Isso. Quando ele vier a nomear, se ele vier a nomear alguém que não é dos mais velhos de carreira, a informação que eu tenho é que os outros se aposentam, os que ficaram para trás, né? Uhum. É possível fazer uma limpa de bolsonaristas desse jeito ou não dá? O Lula, ele tem agora, no momento, um apoio de todo o começo né? Os primeiros 100 dias, como eles dizem, os presidentes gostam dessa trégua, né? Aqui não está acontecendo isso. Mas eu acho que olha, se eu falar a verdade, eu tenho muito medo de entrar numa coisa que é uma armadilha, que é dizer o que o Lula devia fazer, entendeu? Isso eu acho que é uma armadilha, porque é evidente que o que ele vai fazer ele não pode falar. Claro. É evidente isso, né? Mas eu acho que não vai ser possível caronear, como eles falam, muitos generais, né? Mas tem generais que não são o mais velho, não há problema. O Lula pode nomear esses. E imagino que uma parte dos outros, né, que ainda estão com perspectiva de virar general de 3 estrelas e 4 estrelas, até quem sabe chegar no comando da força, eles vão ser realistas, que existe do militar que seja realista, não lunático, né? Mas as coisas não andam acontecendo como a gente imagina. Então, vamos ver. Isso vai acontecer nas outras forças também, correto? Que tanto vai acontecer na Marinha quanto também na Aeronáutica. E eu imagino o seguinte, que em todo o aparelho de Estado está havendo um movimento silencioso de adaptação aos novos tempos. Tá? Então, por exemplo, aquele cara que estava prejudicado na Polícia Rodoviária Federal, agora ele tem mais chance no governo Lula. Né? Vai começar uma guerra de aproximação com o Lula na Receita Federal, no Ministério das Relações Exteriores. E por que as Forças Armadas seriam diferentes? Né? Tem gente aí que estava vendo, olha, eu vou terminar a carreira sem conseguir chegar ao comando da minha força, né? Que é uma prerrogativa do presidente da República. Por quê? Porque tem muitos generais muito mais bolsonaristas do que eu. Na verdade, são 16 generais de 4 estrelas. No caso aí, é um campo bem limitado.
Agora, por outro lado, existe... essas pessoas agora devem pensar assim, bom, agora eu passei a ter isso como vantagem, não como desvantagem. A minha pouca associação ao governo. Eu acho que as coisas estão se movendo, mas não pode... e isso que está prejudicando muito os militares, que é os bolsonaristas fanáticos, publicaram uma lista com 5 caras de generais dizendo que eles eram traidores. Quer dizer, veja bem, num ambiente que tem 16, você colocar 5 na berlinda, todo mundo começa a se sentir ameaçado. Você pode detalhar isso um pouco? Porque essa informação é importante. O que aconteceu foi o seguinte, não sei de onde surgiu, nesses blogs bolsonaristas, a ideia de que já havia generais dispostos a aceitar a nova situação. E o que eles fizeram? Isso saiu uma nota agora dos comandos contra isso, né? No caso do Exército, né? Foi no caso do Exército, do comando do Exército. Porque também parece que o Ministério da Defesa desapareceu. Com a cara de 5 generais, o nome dos 5 generais, e dizendo que eles eram traidores da pátria. Não é? Você, olhando ali naqueles 5 generais, você vê que realmente eram pessoas que não apareciam muito, quer dizer, eles eram mais discretos. Né? E eu não diria que é o caso de se descartar esses nomes, é bom dar uma olhadinha no que pode acontecer com eles, seria bom guardar. Mas, por outro lado, como que se sente agora um general de 4 estrelas, ou um de 3, que vai chegar a 4, que pode chegar a 4, diante de um aliado, que são esses bolsonaristas, que expõem 5 generais de 4 estrelas como traidores da pátria. Começa a acontecer aquilo que aconteceu com o exército americano na época do macartismo. Quando o macartismo se voltou contra o exército, aí ele passou os limites, né? Então, eles divulgaram uma nota curiosa, né? Assustados com o nível de intolerância. Enquanto não é com eles, tudo bem. Mas agora foi. 5 em 16 é muito. Né? É muito. E o golpe foi sempre igual. Denúncia, calúnia, acusação sem prova. E isso feito com pessoas que são respeitadas dentro do meio militar. Chegaram ao topo da carreira. Tem um peso diverso, Marinha, Aeronáutica e Exército, né? Você sempre fala do Exército como quem define, vamos dizer assim, a política das Forças Armadas. E a Marinha e a Aeronáutica? Olha, no começo eu deixei uma pequena margem, depois de tanto errar nessa coisa de achar que os militares eram melhores do que eram, uma pequena margem em 2019 por aí para a Marinha e para a Aeronáutica, mas depois que o comandante da Marinha foi para o avião da FAB com a mulher para a Europa e uma barbaridade, e depois que o comandante da Aeronáutica disse que não precisava ameaçar porque ele tinha armas, e ele dizer claramente que a deputada dele era Bia Kicis, aí eu fiquei um pouco cabreiro. Eu acho que não há diferenças entre as 3 forças nesse sentido. A maioria, de coração, é bolsonarista. Tá? Acontece que o Exército, e muitas vezes a Marinha e a Aeronáutica se ressente disso, o Exército é a força mais numerosa, é uma força terrestre, por exemplo, para a política pesa mais, né? Você não vai dar um tiro de submarino no povo brasileiro, mas você pode dar um tiro de tanque de guerra. O Exército, vamos dizer assim, os 3 ministros que eram da casa, né, que eram da Casa Civil, do GSI, esses ministros, eles eram todos do Exército, né? Então, o Exército é o que mais aparece mesmo. Houve um tempo que eu conversava com oficiais da Marinha e eles claramente criticavam esse papel do Exército. Teve até um almirante, que eram 2 almirantes muito inteligentes e pouco conhecidos, o almirante Vidigal e o almirante Flores. Teve até um deles que fez o seguinte comentário: olha, eu li a biografia do Geis e fiquei impressionado. Já faz 100 anos que o Exército se mistura com a política. A Aeronáutica não podia, porque ela nem existia, né? Ela existiu a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas o Exército, ele tem uma tradição que você vai falar, mas o Exército é mais antigo. Não, a força mais antiga é a Marinha. Quando entram comandantes das 3 forças, tem que entrar primeiro da Marinha, que ele é o mais antigo. E realmente a Marinha também não foi nenhuma força progressista. Mas acontece que numa certa época dividiu as Forças Armadas entre pró-americanos e
chamados nacionalistas. Hoje em dia, eu acho que a gente não deve torcer para ter divisão dentro das Forças Armadas por política, deve torcer para as Forças Armadas ficarem fora da política. Né? Não, eu vou torcer para aparecer generais nacionalistas, isso teve muito na história brasileira. Não, eu só vou torcer para generais democráticos e que saibam que eles não são bem-vindos na política. Mas você tocou um tema aí que eu acho importante, porque uma parte da resistência a aceitar um novo governo Lula vem de uma possível corrupção beneficiando militares nesse governo. Quer dizer, nós tivemos vários casos que dão indicações disso, né? Acho que era 29 quilos ou 39 quilos de cocaína naquela mala que um oficial do Exército, no avião suplente da presidência, tentou atravessar a fronteira da Espanha com aquilo e foi preso, né? Depois, imagina, no avião da presidência, né? Depois tem caminhões do Exército da área de Mato Grosso que trazem para Campinas 3 toneladas de maconha, né? Quer dizer, é possível pensar que haja uma imbricação crescente entre milicianos, mercadores de drogas assim, e o Exército? Acho que isso não acontece no Brasil, aconteceu no México. Acontece que você envolver as Forças Armadas no combate ao narcotráfico. O narcotráfico tem um poder tremendo de comprar pessoas, né? Esses 2 casos que você mencionou, eles são casos de, vamos dizer assim, casos de crimes mesmo diretos, né? Tráfico de drogas. Agora, outra coisa que aconteceu no governo Bolsonaro, não só a corrupção leve, você tem esses salários aí gigantescos, como também toda vez que você entra na administração de um ministério em Brasília, que você vê a quantidade de dinheiro que você tem e como uma decisão sua pode transferir da mão do Estado para a mão de alguém bilhões de reais, aí a possibilidade de corrupção existe e foi confirmada no governo Bolsonaro. Ela foi confirmada. Houve vários casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, de pessoas que estavam comprando sem licitação, dentro do Exército mesmo, dentro da Marinha, e também houve os casos conhecidos, que nunca foram investigados a contento, porque o procurador-geral não quis, né, da compra das vacinas. Eu não sei se é verdade, mas circulou a informação de que 80 mil auxílios Brasil teriam sido destinados a militares. É verdade isso? Ninguém negou, né? Aí alguém falou, não, mas eles são recrutas, então eles tinham o direito de receber. São recrutas, mas eu queria saber o seguinte, eles eram recrutas quando receberam? Não pode, não é? Isso tudo, Silvio, acaba levando a gente a questionar o mito que existe no Brasil de que os militares estão acima dos civis, porque eles são mais honestos, porque eles são mais patriotas, porque eles são incorruptíveis. Não, em determinadas condições eles caem nas mesmas tentações, não é? Daí a necessidade não só de controlar, né, porque eles podem desviar armamentos, etc. e tal, isso eles sabem disso, mas também de afastar os militares do campo da política. O campo da política é um campo muito perigoso, né? Até pelo contato com a verba pública, né? E houve muitos casos no governo Bolsonaro. Nós não falamos do tráfico de armas, né? Que eles estariam também envolvidos, né? Nesse sentido de que agora que se liberou mais a circulação das armas, os CAC, os clubes de tiro, né? Esse é um daqueles temas que nós não sabemos se vão mexer nesse vespeiro, tá? Mas o Exército foi cúmplice do armamento da população e não deveria ter sido, que o Exército detém o monopólio da violência legítima. Se você permite o crescimento de forças paramilitares, não faz sentido nenhum, a não ser que seja um governo fascista. E o Exército efetivamente fez vista grossa para muita coisa, para não contrariar o Bolsonaro. João Roberto, nós estamos chegando ao fim do nosso papo. Ele vai rápido, porque o tema é apaixonante, importante, né? É um prazer. Eu queria perguntar para você, finalmente,
Qual é a sua avaliação? Você está dando sinais positivos de que vão ser aceitas algumas questões fundamentais, como o ministro da Defesa Civil, a volta aos quartéis. O que é que a gente poderia imaginar que seriam medidas necessárias para ir reeducando na dimensão democrática as Forças Armadas? Então, esse é um desafio gigantesco, né? Primeiro precisa de liderança, acho que o Lula tem essa consciência, e o Lula efetivamente aprendeu muito, né, com relação a militares, né? Agora, por outro lado, Silvio, quer dizer, tem coisa que a gente não controla. Se houver uma crise muito profunda no governo Lula, esses caras vão reaparecer, né, os militares. Aí não vai dar tempo, porque precisa de tempo, né, para fazer essas coisas, para criar uma mentalidade militar. Uma coisa que tem que ficar clara para a gente, se pode ser falado em poucas palavras. Agora nós sabemos o que eles pensam e como eles agem. Então a gente não pode se iludir mais. O que vai faltar agora é inteligência para mudar as coisas, e vai ser necessário um certo tempo. Não vai dar para fazer isso de uma hora para outra. Muito bom. Eu quero agradecer muito, então, ao professor João Roberto Martins Filho pelo papo, pela volta aqui ao nosso programa e por esse papo esclarecedor. Muito obrigado. E agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.